A primeira vez que eu fui, primeira e única, na floresta amazônica, quando eu estive em Juruti, eu naveguei 5 horas pelo rio Amazonas, estive na cidade de Juruti, e eu queria, porque queria, pisar na floresta, naquela terra. E eu lembro a emoção que eu senti quando os irmãos da nossa igreja, lá em Juruti, fizeram uma equipe e falaram: pastor, vamos levar o senhor para a floresta. E eu fui. Quem vai daqui acha que vai encontrar onça, leão, girafa, mas não tem nada disso. E nós fomos. Mas à medida que a gente ia entrando, e eles me falando, né, pastor, aqui é a floresta, nós já estamos nela. Eu me senti muito pequeno, muito pequeno. E quando a gente olha o mapa do Brasil e vê o tamanho da floresta amazônica, a gente é meio como um grão de areia na praia do mar. Você some. Eu lembro, por exemplo, de algumas igrejas nossas, eu vi pelo menos 3 igrejas nossas que estão encravadas em vilarejos na floresta. Igrejinhas bem humildes, templos bem pequenininhos, mas emocionante. Eu bati foto nesses templos, conhecer alguns irmãos nossos que não saem de lá. E foi emocionante para mim. Eu diria para você que, quando a viagem foi agendada, a minha ansiedade para pisar naquela terra era muito grande. Eu diria que nós também estamos vivendo essa mesma ansiedade. A gente está saindo de 2 anos que nos marcaram profundamente e para o resto das nossas vidas, 2020 e 2021. Eu lembro que o ano de 2019, ele não foi bom na economia. E eu lembro que nós falávamos no final de 2019 assim: não vejo a hora que acabe 2019. Precisamos entrar em 2020. Aí nós entramos. E aí, março de 2020, foi decretado pandemia mundial. E aí muita gente começou a ter saudade de 2019. E nós ficamos 2020, 2021, e agora nós estamos dando os primeiros passos, ou o primeiro passo de 365 passos, nessa nova terra que se chama 2022. E aí, existem códigos para a gente poder ter um feliz ano novo. Códigos bíblicos, que a Bíblia nos orienta. Agora, para a gente começar, o que é código? Código é um conjunto de leis e regras. Por exemplo, os advogados que estão me assistindo entendem muito bem o que eu estou falando. Você tem o Código Civil, o Código Trabalhista, o Código Criminal. A nossa vida em sociedade, ela é pautada por códigos. Esses códigos existem para que a gente conheça os nossos limites, a ética, o respeito, para que a gente tenha os nossos deveres e os nossos direitos. São códigos para que a gente viva bem. E aqui eu não entro no mérito se as pessoas respeitam ou não respeitam os códigos, se as nossas autoridades que deveriam proteger esses códigos, se elas estão protegendo ou não. O fato é que o código existe para o nosso bem viver. Para além das leis, códigos também são pontos de vista que instituições, ou grupos, ou famílias têm para definir determinado tipo de comportamento. Ou seja, você pode não pensar, mas a nossa vida, todo dia, ela vai seguindo códigos. Códigos que a gente aprendeu, que a gente assimilou,
códigos que nós concordamos, pode ser que tenha alguns que a gente não concorde, mas o fato é que esses códigos é por eles que a gente anda. E a gente vai ver ao longo de janeiro, esse janeiro que começa hoje, nesse dia 1º, a gente vai ver alguns códigos para que a gente consiga experimentar e vivenciar felicidade, bênção, paz durante esse ano novo. E o primeiro que a gente vai falar é sobre a terra. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia, quem está aqui a ficar em pé, para ler no livro do Levítico. Vai lá, o livro do Levítico é o 3º livro da Bíblia. Capítulo 20. Eu vou ler em nome de Jesus o versículo 22. Diz assim: vós, portanto, guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis, para que a terra, para a qual eu vos trago para nela habitar, não vos vomite. Amém? Eu vou ler de novo, compara aí com a sua tradução. Vós, portanto, guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis, para que a terra, para a qual eu vos trago para nela habitar, não vos vomite. Feche os seus olhos. Santo Deus, Pai eterno que estás nos céus, glória, honra e louvor pertencem a Ti. Eu peço a Tua direção, a Tua graça, a Tua misericórdia, para que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, fale na minha vida, fale na vida dos Teus filhos, de cada família que acompanha nessa hora. Derrama a Tua bênção e a Tua graça. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Podem se assentar. Você aí em casa, se ficou em pé, pode assentar. Esse versículo que eu li, no livro do Levítico, ele está no contexto do que nós chamamos, quando a gente estuda o livro do Levítico, de código de santidade. Esse bloco começa no capítulo 17 e vai até o capítulo 26. Todos esses capítulos são chamados de código de santidade quando a gente estuda esse livro. Por que é que estudiosos chegam nessa conclusão? Se você pega o primeiro versículo do capítulo 17 e o último versículo do capítulo 26, o texto, a forma da escrita, é justamente como os códigos desta época, quando o livro foi escrito. Os códigos desta época, os códigos normativos para uma sociedade, era justamente dessa forma que era escrito. E aí quando você vai lendo 17, 18, 19, 20, 21 até o 26, você percebe que vem uma série de leis, de tópicos e de regras para a prática do povo. Para você entender por que isso é importante, do capítulo 1 até o capítulo 16, todas as normas, todas as exigências que existem no livro do Levítico, elas eram atribuídas e elas eram exigidas apenas em relação aos sacerdotes. Mas do 17 ao 26, todas as normas, todos os códigos são exigidos da nação. Por quê? Porque aqui, nesse código de santidade, para Deus, a nação de Israel é sagrada. E por que ela é sagrada? Porque ela foi tomada, ela foi retirada das nações, ela foi separada por Deus, para que seja uma nação para Ele. A mesma coisa que Deus fez em relação ao sábado, na semana de 7 dias. Ele cria todos os dias, mas o sábado Ele separa, porque é santificado ao Senhor.
Para você ter uma ideia, nesse código de santidade, a palavra santo ou a palavra santidade aparece cerca de 87 vezes. Então, tudo isso a gente encontra aqui. E eram códigos importantes para a vida. No capítulo 20, nos capítulos 18 e 19, uma série de leis, de códigos, de regras são estabelecidos. No capítulo 20, o autor está tratando dos castigos para pecados graves que aconteciam entre os povos daquela terra que eles deveriam conquistar e possuir. 3 deles eu destaco para você que estão aqui no capítulo 20. De 1 a 5, o texto trata sobre pessoas que sacrificavam os seus filhos ao deus Moloque, o deus dos amorreus. Portanto, isso era um pecado gravíssimo naquele povo e naquelas terras que Deus não aceitava. E muitos pais, por adorarem a Moloque, sacrificavam, entregavam os seus filhos para serem queimados vivos em sacrifício a essa entidade pagã. Então, um pecado gravíssimo. Do verso 6 até o verso 8, o texto aqui fala sobre pessoas que orientavam as suas vidas através da feitiçaria. Outro pecado grave que acontecia naquelas terras e que o Deus de Israel não aceitava. E aí, do versículo 10 até o 21, o texto vai tratar sobre pessoas que perverteram a sexualidade. É impressionante. Do versículo 10 até o 21 desse capítulo, as mais bizarras relações sexuais que a mente humana caída imaginou, elas são relatadas aqui. Dentre elas, aparece aqui, inclusive, a bestialidade, que é o sexo de seres humanos com animais. A forma como Deus condena. Muito bem. Então, aqui eu dei um resumo para você. Aí o texto chega no versículo 22. E o versículo 22 fala, para você entrar nesta terra, e para você viver bem nesta terra, você precisa respeitar estes códigos. E estes códigos, no versículo 22, recebe os nomes de estatuto e juízos, leis, mandamentos. Então Deus está falando, obedeçam os meus códigos, porque se vocês obedecerem bem os meus códigos, vocês vão habitar bem na terra. Quais códigos? Esses que eu acabei de citar para você. Eu vou resumir eles. 1. Respeitem as crianças. Eu já estou trazendo os sacrifícios que eram feitos a Moloque para uma linguagem nossa, atual, desse momento. Então, a primeira regra para você se dar bem nessa nova terra, na terra que eles iam conquistar, respeitem as crianças. Segunda regra, ouçam a voz de Deus, ou seja, não dê ouvidos a gurus, a feiticeiros, a videntes. Essa é a segunda regra. Terceira regra, não adoeçam sexualmente. Terceira regra. E eu diria para você que essas 3 coisas, elas, infelizmente, elas acontecem nessa terra chamada 2022. Então eu vou entrar nesta terra, e Deus está me dando códigos, e Ele está falando, não dá para vocês desonrarem, vocês precisam obedecer para que vocês tenham chance, para que vocês consigam viver nessa terra. Para pensar, o Jacques, ele lembrou
logo no início da sua fala, na direção dessa transmissão, dessa celebração, o Jacques lembrou de uma palavra que eu venho repetindo: sobreviventes. Nós somos sobreviventes desse tempo. A gente pode dizer com gratidão na alma, no coração, estamos vivos, mas nós não sabemos o que nos aguarda, o que nos reserva nessa nova terra chamada 2022. Mas eu digo para você, sem medo de errar, que esses 3 pecados, que essas 3 coisas que ofendem a santidade de Deus, elas acontecem nesta nova terra. Nessa nova terra que é 2022. Por exemplo, vamos na primeira. Respeitem as crianças. Tudo que eu vou falar para vocês são dados que eu peguei nessa noite, madrugada, para a gente entender esse tempo. Respeitem as crianças. Para você ter uma ideia, em média, 500 mil crianças por ano são abusadas sexualmente no Brasil. A gente está falando de números apenas do Brasil. 500 mil crianças é meia Campinas. Quando você começa a pensar nos habitantes da sua cidade, o número começa a ficar escandaloso. Uma criança seria escandaloso. Por uma criança, Deus seria capaz de destruir todo o planeta, por causa de uma criança. Mas 500 mil crianças só no Brasil. E para mim esses números são muito maiores. Porque 500 mil são crianças que os seus responsáveis, ou as próprias crianças, ou vizinhos, denunciaram. Porque tem crianças sendo abusadas e elas estão crescendo com todo o fantasma do medo e da ameaça e elas não falam. Elas não falam. E às vezes a família descobre e a família tem vergonha de tornar aquele assunto público. E não fala. 500 mil crianças. Outro dado. Em média, no Brasil, por ano, 40 mil crianças desaparecem. Somem. A família entra em pânico, entra em depressão. Tem pais que se suicidam por desespero, por não saber o que aconteceu com o seu filhinho. No Brasil, no mundo, a média por ano de crianças que somem, evaporam, é de 1.200.000 crianças. 1.200.000 é uma Campinas. É uma Campinas sumindo durante um ano. E, de novo, são números que eles dependem de uma denúncia, são oficiais, porque tem gente que não vai atrás. Tem gente que não procura uma polícia, uma delegacia, um hospital. Tem gente que não procura. E aí, uma informação estarrecedora, que foi uma reportagem feita pela BBC, e foi uma reportagem que levou quase 2 anos de investigação para ir colhendo dados, vídeos, testemunhas, gente que topou falar. No Quênia, hoje, o comércio de bebês, comércio clandestino, é algo assustador. E no Quênia, as mulheres que se prestam a esse serviço, e homens, elas começam a trabalhar em hospitais para pegar bebês recém-nascidos. Tem muitos pais no Quênia que aceitam vender, e vende barato. E no mercado de venda de bebês, elas compram barato e vendem esses bebês muito caro. Esses bebês somem. E num dos vídeos da reportagem, uma das mulheres que aceitou dar a entrevista sem que o rosto dela aparecesse, ela é muito clara. A maioria das pessoas que compram esses bebês para rituais, para sacrifícios, para entregar para alguma entidade. Me parece que o Deus Moloque continua com muita fome, com muita sede
continua com uma gula absurdamente gigantesca. E aí a gente tem notícias no mundo inteiro, de crianças que somem, de crianças que são sacrificadas. De vez em quando aparece algum caso escandaloso da polícia descobrir um local onde se sacrificava crianças. Mas, infelizmente, não sei se infelizmente, a mídia e o nosso jornalismo não dá tanta atenção para esse assunto. A preocupação da nossa mídia é com a pauta dela, onde ela tem lucro, onde ela tem interesse. A inocência das crianças. Respeite as nossas crianças. Está aí um assunto que eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que Deus ele vai purificar essa terra. Ele vai purificar essa terra através do fogo. Eu não tenho dúvida que Deus vai exercer o seu juízo. Eu não tenho dúvida que a taça da ira dele está repleta. Porque isso está acontecendo no mundo inteiro. E a Bíblia é muito clara sobre o olhar de Deus, de Cristo, do Espírito Santo e a forma como Ele olha para crianças, como Ele vê crianças. Portanto, respeite as nossas crianças. O segundo, ouça a voz de Deus. Não dê ouvidos a feiticeiros, a videntes, a gurus. 2 jornalistas fizeram uma reportagem na Europa, na década de 90. Na década de 90, elas descobriram ali uma rede de venda de consultas, de mapa astral, de tarô, de leitura de sorte, de conselhos dados por pedras de búzios, enfim, um monte de coisa. E elas foram investigando toda essa rede. E é impressionante. Essa rede faturava na Europa, na década de 90, algo perto, por ano, de $1 bilhão. E como que essa rede trabalhava na década de 90? Basicamente por telefone, porque ainda não era tão forte o celular e o WhatsApp, essas coisas, mas era por telefone e e-mail. E, basicamente, o público que era atingido eram pessoas solitárias, de qualquer idade. Elas iam atrás de pessoas solitárias e de pessoas idosas. Esse era o público. Porque estas pessoas, elas são mais suscetíveis a atender um telefone e ficar conversando. E ficar dando conversa. Você deve receber no seu celular um monte de telemensagem, de e-mail marketing, de gente ligando para tentar te vender alguma coisa. Então, esse pessoal foi nessa linha e conseguiu. E a estratégia, eu estava lendo a estratégia, como é que era a abordagem, como é que ia chegando. Primeiro, um tom muito amigável, amistoso, um tom doce no falar. Aí, pegou o cadastro da pessoa, começa a mandar mensagens falando, sabe aquelas coisas de horóscopo? Que não importa o dia do ano, e não importa qual é o seu signo, o que você lê dá certo. Não é assim? O horóscopo é aquela coisa assim, o seu dia hoje não está muito bom, mas pode ficar feliz ou infeliz. E aí os caras atiram, enfim. Só que a pessoa já está vulnerável, ela é solitária, ela é idosa, ela não tem ninguém para conversar, então ela vai gostando daquela conversa. Desse passo, passa para um tom mais ameaçador, do tipo, tive uma revelação a teu respeito, que eu não posso te falar dessa forma, a gente precisa ter um contato. Olha, tem algo que vai acontecer daqui 3 meses na sua vida, mas para eu te passar essa informação, é preciso que você deposite um valor mínimo de tanto. E assim era o faturamento.
E muita gente enriqueceu. Aí eu vi que essa prática da década de 90 se espalhou pelo mundo inteiro. E hoje tem celular, WhatsApp, tudo isso. Existe um site aqui em São Paulo, que eu não vou citar o nome dele. Vai que alguém aí fica curioso. Esse site vende a consulta. Esse site, gente, tem escritório em Higienópolis, mais de 50 atendentes, todos são ciganos, feiticeiros, bruxos. A consulta deles custa R$ 2 o minuto. Se você quiser ficar falando meia hora. Eles têm kits, combos promocionais, tipo banho de ervas, mais sabonete medicinal, mais 3 passes que você recebe, custa tudo R$ 69. Manter um escritório em Higienópolis com mais de 50 funcionários, vendendo o minuto a R$ 2, você precisa ter muito cliente. E esses caras estão faturando milhões ali em São Paulo. Isso é atual, é de agora. Ouça a voz de Deus. Mas as pessoas, elas querem ouvir uma palavra que revele a vida delas. O que dizer, por exemplo, já que você quer coisas atuais desta terra, o que dizer, por exemplo, do médium João de Deus? O médium João de Deus, depois que ele foi flagrado, denunciado e preso, foi divulgado o patrimônio dele. Um médium que dizia não cobrar nada, que fazia simplesmente assistência social, era o discurso. Patrimônio do João de Deus, mais de 100 milhões de reais. E as pessoas ficam cegas. Eu conheço pessoas de Campinas, da alta sociedade, que pegou o seu carrão e viajou lá até Goiânia para ir lá eu esqueci o nome do lugar, Abadia. Abadiana, um negócio assim, mas não é importante. Então, olha só, para ir até lá, para ser consultado por esse cara. E é impressionante que depois da primeira denúncia, não faltou a fila de mulheres denunciando os abusos. Foi um negócio absurdo. O João de Deus. E usa o nome Deus. Por quê? Porque as pessoas de todas as classes e categorias, e aí, quando teve o escândalo João de Deus, políticos de Brasília, celebridades, gente do mundo inteiro, uns falando, outros envergonhados, mas as notícias estão lá, né? O pessoal fala um negócio que eu esqueci agora, a internet é boa por isso, o print fica. Né? Então, gente que foi lá para ouvir o João de Deus, para ser consultado pelo João de Deus. E aqui o texto de 8 a 9, de 6 a 9, é muito claro. No capítulo 20, Deus, ele odeia a feitiçaria. Mas é porque Deus é exclusivista? Ele não quer dividir a glória dele com ninguém? Deixa eu te falar, ele não divide a glória dele com ninguém. E ele não é exclusivista porque tem medo que você se seduza por outro discurso. Não, Deus, ele é exclusivista porque ele é zeloso. Porque ele tem cuidado, porque ele sabe que a ovelha é indefesa, porque ele sabe que a ovelha, se ela der ouvidos, ela se seduz. E Deus sabe disso desde o Éden. Desde o Éden, quando a mulher deu ouvidos à voz da serpente, aí Adão vai lá e também dá ouvidos. Desde aquele momento, a humanidade tem rejeitado ouvir a Deus e tem escutado outras vozes. Para você entrar na nova terra, não dá para ter essa prática, senão você vai quebrar a cara. Mas eu sou crente, pastor. Eu não vou atrás de feiticeiro, de bruxo, de vidente. Pois é, mas infelizmente, mesmo no meio evangélico e no meio gospel, a gente tem muitos bruxos e bruxas. Presta atenção. Tem gente que gosta de ser manipulado por outras pessoas. Eu sou contra manipulação emocional, qualquer manipulação, mas infelizmente tem gente que gosta de ser manipulado.
Porque é só gostando muito da manipulação que a pessoa aceita pagar R$1.000 numa vassoura de piaçava. Porque a vassoura foi ungida com óleo, e porque essa vassoura agora ungida, você vai levar para a sua casa e vai varrer toda a maldição da sua casa. Tem que ser muito, mas muito, não vou falar o quê, para querer isso para a sua vida. Então, ouça a voz de Deus. Como, pastor? Abre esse livro, abre a palavra de Deus. Eu sei que tem várias traduções, tem várias Bíblias na sua casa. Abre a palavra de Deus, abre o aplicativo da Bíblia do teu celular e ouve a voz de Deus. Por último, a terceira regra que aparece aqui, que são os pecados denunciados e listados aqui no capítulo 20. Não adoeça sexualmente. A apostasia sexual, ela é sem precedentes na história. A apostasia sexual que está acontecendo neste tempo, portanto, nesta terra que é 2021, não encontra precedentes na história da raça humana. E aqui vale uma explicação interessante, porque muita gente fala assim: mas Jesus fala do final dos tempos, que haverá terremotos, pestes, fomes, mas guerras, terremotos, pestes e fome existe desde quando o mundo é mundo. Então, será que Jesus está voltando? O detalhe é, grava isso. Isso é papo para uma outra mensagem, mas grava isso. O detalhe é que neste tempo, e não é que não tinha informação, não tinha mídia para falar, não. Mas neste tempo, historiadores, pesquisadores, cientistas confirmam. Os eventos, as catástrofes estão acontecendo numa intensidade, num volume, como nunca antes na história. Esses dias, aquela temporada de tornado lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos declararam: nunca na nossa história teve tanto tornado num curto espaço de tempo e simultaneamente no estado todo. Foi um negócio louco, um fenômeno. E é um fenômeno que é um sinal. É um sinal desse tempo. Por isso que a gente vai deitar, vai dormir, fala: bom, passou. Você acorda no dia seguinte, já tem catástrofe nova para a gente acompanhar. Então, a gente vive um tempo sem precedente na história da apostasia sexual dessa geração. Todos os códigos da sexualidade, da prática sexual, nos conceitos criacionais, como foi criado, como Deus definiu, estão sendo violados e violentados. A perversão sexual da mente humana hoje, ela é tão grande e o ser humano quer a perversão sexual. Ele busca prazer na perversão sexual. E ele quer tanto que ele está disposto a criar explicações e leis sofisticadas para justificar e assegurar a sua prática. Já existem políticos, já existem juristas, já existem celebridades escrevendo leis para que a pedofilia deixe de ser crime, para que a prática de um adulto sexual com uma criança não tenha problema nenhum. A gente está falando de mentes extremamente doentias. Recentemente, nesse ano que terminou, 2021, acho que foi agora em novembro, você deve se lembrar da notícia que eu vou te falar. Um professor na Bahia, a Bahia que hoje está na mídia, a Bahia que hoje não sai da reportagem por causa das fortes chuvas. Mas lá na Bahia, um professor da escola pública, para que ele prometia notas
pontos para serem acrescidos nas notas para os alunos de 10 a 13 anos de idade. Desde que, sala de aula, porta fechada, o que ele pedia? Se beijem que eu dou a pontuação. E ele mandava menina beijar menina, menino beijar menino, menino beijar menina. E era desse jeito. Você está precisando de 5 pontos? Beija aí na boca. Até que uma garota, ela começou a entrar em crise, ela filmou, ela gravou. Essa garota, ela tem medo da escola, ela não vai mais para a escola, ela está tendo acompanhamento psicológico. Denunciou, virou um escândalo. A direção da escola já afastou esse cara, agiu imediatamente. A que você atribui uma ideia dessa de um professor em sala de aula? Você está trabalhando, você deixou teu filhinho de 11 anos, 10 anos numa sala de aula. Você imagina que ele está aprendendo português, matemática, ciência, sei lá o quê, física. Pô, mas aí o professor, para dar pontuação, ele começa a fazer isso com a garotada. A que você atribui isso se não é uma cabeça, uma mentalidade pervertida sexualmente? É isso que a gente está vivendo. Bom, mas para você entrar na nova terra, para você ir bem na nova terra, você precisa respeitar os códigos para ter um feliz ano novo. E quais são os códigos? Obedece os meus estatutos, os meus juízos, as minhas leis, para que você habite na terra. E o versículo 22 termina dizendo: porque se você não obedecer, esta terra vai vomitar você. Como ela vai vomitar? Se você olhar para a história de Israel, você vai entender. O povo de Israel, por causa da sua idolatria, e lembre-se, a prática da idolatria, ela engloba, ela abarca, ela coloca debaixo do guarda-chuva todos esses pecados. Adoração a deuses, pornografia, sexualidade doentia, feitiçaria, rebeldia, tudo isso está debaixo do mesmo guarda-chuva e se torna idolatria. Por quê? Porque idolatria é você adorar uma outra coisa no lugar de Deus. A pessoa olha para a sexualidade como um Deus. A pessoa olha para a feitiçaria como um Deus. A pessoa olha para deuses pagãos como sendo um Deus. Tudo é uma grande idolatria. A nação de Israel, por causa da sua idolatria, Deus deu chances e deu chances, como tem dado para a nossa geração. Deus tem falado para a nossa geração: se arrepende, volta à prática das primeiras obras, muda de vida, muda de história, mas a nossa geração não se arrepende. Então Deus, ele vai dando chance, e Ele foi dando chance para a nação de Israel, até que Deus vomitou a nação de Israel da sua terra. Como? Através de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor só teve sucesso com o seu exército para escravizar a nação de Israel por causa do pecado da nação e porque Deus permitiu. Senão, não teria. Mas a nação não honrou os códigos para viver bem na terra. E porque não honrou, não obedeceu, Deus vomitou aquela nação da terra. É assim que nós somos vomitados da terra. E o texto diz isso: você está indo para uma terra, então honra, obedece os códigos, para você viver bem, para você viver em paz. E dá, na boa, dá para a gente viver bem e viver em paz, apesar do caos social que nós estamos vivendo. Honra os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, o sagrado de Deus, a santidade de Deus. É Levítico que vai falar para mim e vai me incomodar dizendo: Edmilson, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Esse é o desafio. E o santo lá em Levítico, Deus sabe que eu não consigo ser um santo perfeitinho, sem nenhum erro.
Mas quando ele olha para o povo, ele olha para a nação e fala: vocês precisam ser santos, porque eu sou santo, vocês têm que se separar de toda a prática mundana dessa terra. É isso que Deus está falando. Bom, o que é vômito? Vômito é uma expulsão vigorosa, estomacal, que sai pela boca. Se você já vomitou, você sabe o que é. E a gente começa a passar mal, a gente começa a doer, sabe? Os músculos vão comprimindo, a gente vai transpirando, e você fala: não estou aguentando, não estou aguentando. Até que você fala: eu vou vomitar. E aí, cara? Aí cada um dá o seu show. Cada um sabe como é que é. Vômito é isso. Por que nós vomitamos? Ou porque você teve um alimento que não fez bem, ou por causa de excesso alimentar, você comeu demais. Alguma coisa acontece para que você tenha que expulsar, via oral, aquilo que está demais ali no seu estômago. E por que o vômito acontece também? Porque algo não está funcionando. A coisa não está boa, a coisa não está indo bem, as coisas não estão legal ali naquele corpo. Então tira o que não está prestando, tira o que não está fazendo bem, para salvar o corpo. Por isso, esse código, para que você ande bem nessa terra chamada 2022, é tão fundamental. E é tão fundamental que a gente esteja ouvindo esse texto e essa reflexão no primeiro dia do ano. Dá tempo, você tem o ano inteiro. Você tem o ano inteiro pela frente para escolher como é que eu vou viver nesta terra que é 2021. Para a gente concluir, eu quero ler com você a expressão que se repete aqui no Novo Testamento, no último livro da Bíblia, capítulo 3 de Apocalipse. A última carta que foi endereçada às 7 igrejas ali da Ásia. A partir do versículo 14, é para a igreja de Laodiceia. Diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o começo da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Essa é a última carta do Apocalipse, logo nos 2 primeiros capítulos, 2 e 3. São 7 igrejas. Cada uma dessas igrejas tem características que nós vamos encontrar nas igrejas contemporâneas e atuais. Aqui ele fala que conhece as obras de Laodiceia, e ele já começa falando: tem uma coisa que eu não gosto em você, você não é quente, você não é frio, mas como você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Porque
a mornidão aqui, ela não tem função, ela não serve para nada. Eu vou te explicar. Ali na região onde ficava a igreja de Laodiceia, existiam águas termais, que são as águas quentes, e tinham fontes de águas frias. As águas frias, elas eram excelentes para você saciar a sede, para você beber. E as águas termais, as águas quentes, serviam para tratamento, serviam para cura, serviam como remédio. A fama ali de Laodiceia era grande. Pessoas de várias partes da região viajavam para lá para poder serem tratadas nas águas termais de Laodiceia. Você que acompanha a IAP do Parque já me ouviu falando muito sobre Pocinhos do Rio Verde. Pocinhos do Rio Verde, aqui em Minas Gerais, tem um balneário na praça com águas termais. E é impressionante, cada água serve para um tipo de problema na saúde. Isso é científico. Essas águas são criação de Deus. Não tem nada de mandinga nisso. E isso acontecia em Laodiceia. Só que a água morna, ela é ruim para beber. Ela não serve para nada. Ela não cura, ela não mata a sede. Parece água velha, água parada. Ou seja, qual é a crítica que o Espírito Santo estava fazendo à igreja de Laodiceia? Poxa, vocês conhecem o Evangelho. Vocês conhecem a palavra, vocês conhecem os códigos, mas vocês estão simplesmente tratando com desdém. Vocês não fazem nada, não aplicam em nada, portanto, não servem para nada. Vocês não são quente e não são frio. Como vocês não são quente e não são frio, eu vou vomitar vocês da minha boca. Cruel, né? Só que a carta continua. E a carta continua dizendo: pô, vocês são muito arrogantes. Vocês batem no peito, eu sou rico. Eu sou poderoso. Eu não preciso de nada. Eu não dependo de nada. Para quê? E aí a carta vai um pouquinho mais além e o Cristo vai falar na carta: mas você não sabe que você é pobre. Você é miserável, você é cego, você está nu. Eu te aconselho que você compre de mim vestes para você se vestir, colírio para que você possa ver. Você precisa se tratar. E aí vai dizer: se arrepende, que esse é o caminho. E se você se arrepender, eu estou na porta, eu estou batendo. E se você ouvir, abre que eu entro. E é incrível, porque é o dono da igreja fora da igreja. É incrível. Me parece demais com a igreja do século 21. Me parece demais com a igreja contemporânea. Me parece com essa igreja que, sabe, ela se acha independente e a parte da palavra de Deus. Uma igreja que cria liturgias, heresias, regras mandingas para impressionar as pessoas. Mas a gente precisa seguir estes códigos para poder andar bem no 2022. Para ficar bem clara essa carta, eu quero te contar uma experiência que foi compartilhada comigo e com a minha esposa essa semana. Nós fomos numa oficina pegar um carro que nós deixamos para fazer alguns amassadinhos que tinha no carro, sabe, martelinho? E a gente foi lá. O rapaz falou: pode vir tal hora que está pronto. A gente foi, chegamos lá, estava lavando. Aí nós sentamos na recepção. Enquanto isso, ele começou a conversar com a gente. E aí ele falou assim: eu não sei por que esse assunto entrou, mas o assunto entrou. E ele fala assim: teve uma senhora que consertou o carro dela aqui com a gente. Ela veio buscar o carro estava pronto. Eu cheguei para ela e falei assim: a senhora gostaria que eu deixasse o seu carro ali fora? Ele falou: gente, dou minha palavra, eu falei nesse tom, dessa forma, e o que eu estava oferecendo para ela era uma gentileza que eu ofereço para todo cliente que chega aqui. A oficina deles, para você entender, é uma oficina muito grande. É uma oficina credenciada GM. Os carros zero da GM, quando riscam, por exemplo, aqui em Campinas tem uma concessionária GM chamada
Codive. Você leva o carro lá na Codive, o seu GM0, achando que vai ser consertado lá. Eles são enviados para essa oficina. Porque o cara tem o padrão GM, tinta GM, máquina GM, ele faz o serviço direitinho. Embora a oficina seja grande, a entrada passa só um carro. E quando você entra assim, rente aqui, ó, imagina que esse púlpito aqui, essa tribuna, é a entrada, e eu sou o carro. Então, o carro está entrando. Mas logo aqui na calçada tem um poste. Esse poste, se você não prestar atenção, ou você esquecer do poste, porque o problema é esse. Normalmente, batida em poste é porque você esqueceu do poste, batida a 5, 10 por hora. E aí ele falou para ela isso. A senhora gostaria que eu deixasse o seu carro ali fora? Rapaz, ele disse que, quando ele falou isso, a mulher ficou transtornada. Ela olhou para ele e falou assim, por quê? O senhor tem algum preconceito contra a mulher no volante? O senhor acha que eu não consigo manobrar o meu carro? Que eu não sou capaz de tirar o carro dessa garagem e ir embora? Aí ele se assustou, ele olhou para ela e falou, não senhora, me desculpa, eu só queria fazer uma gentileza. Eu não preciso das suas gentilezas. Foi nesse nível a conversa. Ele falou, ok. O carro dela, um carro caro, impecável, ela olhou o carro, assim como eu e a Regina fomos olhar para ver se o nosso estava tudo certo, ela olhou, perfeito e tal. E ficou aquele climão. Ela pagou, tudo certinho, entrou no carro. Você já sabe o que aconteceu. Eu lembrei muito da igreja de Laodiceia. Quando Jesus fala para a igreja de Laodiceia, eu te aconselho que compre e veste. É legal a palavra eu te aconselho, não é uma ordem. Por quê? Porque Jesus não quer ninguém na igreja obrigado. Pessoas na igreja estão de forma voluntária, porque se renderam a Cristo e querem caminhar com Cristo. Porque se fosse obrigado, se o Espírito Santo quisesse convencer todo mundo, aí, cara, não tinha livre-arbítrio, a gente não tinha poder de escolha, nem decisão. Então Deus quer pessoas com Ele, que honre a Ele, porque tem prazer nele. Então, o dono da oficina simplesmente falou, gostaria que eu colocasse o carro ali fora? Ela não aceitou. Só faltou ela falar para ele assim, eu sou rica, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, eu sei tudo. Eu acho que por dentro ele pensou, a senhora é navalha, a senhora é miserável, a senhora está nua e não sabe. Ela foi dar ré. Ele falou que ela afundou a traseira do carro. E quando ela afundou a traseira do carro, ela voltou já chorando. Olhou para ele e falou assim, tem garantia o serviço? Ele olhou para ela e falou, senhora, qualquer garantia é de defeito no nosso serviço, não de batida da senhora. A senhora bateu o carro. Ele falou que ela ficou quase 1 hora na recepção chorando, não brigando com ele mais, mas chorando do que ela tinha feito com o carro. O carro não foi embora. Ela teve que ligar para o marido vir buscar e o carro já ficou na oficina. E vai ter que pagar outro dinheirão de novo para consertar a traseira que tinha sido consertada. Por quê? Por orgulho. Não entra nessa terra chamada 2022 com soberba e com orgulho. A lição de Levítico é obediência e serviço. Obedece os códigos e serve a Deus. Aí você vai habitar bem nessa terra. Não importa o que venha pela frente, quais sejam os inimigos, respeita o código. Deus te abençoará nesta terra. Que Deus nos abençoe. Amém?